Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai falar sobre o Libânio. Libânio cai nas provas, então preste atenção aí que nós vamos pegar conteúdos bem legais sobre avaliação. E para começar, o que é a avaliação? Vocês vão perceber que nessa definição de avaliação, de acordo com o Libânio, nós estamos bem dentro daquilo que nós estamos vendo com os outros autores, tá? Então, não vai destoar daquilo. Vejam, é uma apreciação qualitativa, tá? Então a avaliação é uma apreciação qualitativa. Lembra que a avaliação é o quê? É um processo de interpretação do que está acontecendo, de julgamento do que está acontecendo, sobre dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem, não apenas do resultado apresentado pelo aluno, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Os dados relevantes se referem às várias manifestações das situações didáticas nas quais o professor e os alunos estão empenhados para atingir os objetivos de ensino, ok? Então aqui nós temos o conceito, né, de avaliação, a apreciação qualitativa de dados. Agora, a avaliação, que é a apreciação qualitativa, é uma interpretação, um julgamento, né? Uma análise do que está acontecendo. Mas nós fazemos isso por meio do quê? Por meio do que nós fazemos isso? Então, essa apreciação qualitativa, vou colocar aqui, ó, essa apreciação, ela ocorre, por exemplo, por meio de provas. Então, eu realizo a prova para poder entender, para poder interpretar o que está acontecendo. Eu posso oferecer exercícios. Eu estou trabalhando um conteúdo com os alunos, realizando atividades. Com os exercícios, eu consigo entender o que o aluno está aprendendo, o que não está, as dificuldades. Eu posso, de repente, ouvir as respostas dos alunos oralmente, né? Perguntas orais, respostas dos alunos. Trabalhar aí essa espécie de avaliação oral, que não é necessariamente uma prova oral. Eu posso olhar para as tarefas dos alunos. Então, a partir dessas atividades, eu consigo avaliar, eu consigo apreciar o que está acontecendo no processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, nós vamos entender o quê? Que existem as tarefas da avaliação. Quais são as tarefas da avaliação de acordo com o Libânio? Vamos colocar aqui, tarefas da avaliação. Que massa! Isso, olha lá, mais informação para nós. Vai cair na prova, você vai falar, opa, isso aqui eu já sei, de cor e salteado. Maravilha! Então, as tarefas são, primeiro, nós temos a necessidade de verificar o que está acontecendo. Então, a primeira tarefa é de verificação. Você percebe que muda um pouco a forma como o tema é organizado, é exposto por Libânio, né? Então não tem a mesma estrutura do que nós vimos anteriormente, mas a ideia sobre a avaliação é a mesma, tá? Então nós temos uma avaliação aqui enquanto um instrumento importante para analisar o que está acontecendo no processo de ensino-aprendizagem e mais, que leva o professor à reflexão, ou seja, o que está acontecendo, será que eu estou fazendo certo, será que eu preciso melhorar, será que eu preciso intervir? Então não é só o aluno que é culpado por ter ido mal, por exemplo, numa prova, não, a gente analisa o processo como um todo, a avaliação ela tem aqui um sentido um pouco mais complexo, não é? Então, quais são as tarefas da avaliação? Verificação. O que seria verificação? É coletar dados, ou seja, como que os alunos estão indo, né? Então, provas, por exemplo, eu coleto dados, eu aplico ali a prova, que a gente viu, a prova é um teste, não é? E depois, quando a gente coleta dados da prova, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos medindo. Aqui o Libânio traz que isso seria o quê? A verificação, aplicar ali a prova ou aplicar a tarefa. Por quê? Porque na verificação eu preciso coletar dados. Então, eu preciso coletar dados. Coleta de dados, tá? Coleta de dados, para entender qual está sendo o aproveitamento do aluno. Bom, aí vem um ponto muito importante que o Libânio traz, que é papel, que é tarefa da avaliação, que é, deixa eu dar mais espaço aqui, que é a qualificação. Olha que importante.
Qualificação. Uma outra tarefa da avaliação, qualificar. Ou seja, eu preciso entender esses resultados que os meus alunos estão apresentando, eles são bons comparando com os objetivos? Ou seja, eles estão aproximando os alunos dos objetivos ou não? Os resultados que os alunos apresentam estão distanciando os alunos dos objetivos. Em outras palavras, eles estão aprendendo ou não estão aprendendo? Isso o Libânio traz como qualificação, é uma tarefa da avaliação, tá? Que é então a comprovação dos resultados alcançados em relação aos objetivos. Ok? Qualificação. E depois vem a apreciação qualitativa. Olha o que o Libânio traz. Então, eu tenho verificação, qualificação, e agora vem a apreciação qualitativa, que é a palavra bem forte que nós vimos, né, ali no começo da definição, apreciação qualitativa. Na verdade, nós estamos aqui, de certa forma, trabalhando os elementos que estão presentes na definição de Libânio sobre avaliação. Tá? Então, aqui é a avaliação dos resultados, ok? Então, a avaliação dos resultados. Os resultados são bons ou não? Ou seja, aqui nós temos um julgamento, tá? A apreciação qualitativa. Então, aqui são tarefas da avaliação. Não vá confundir tarefas da avaliação com funções da avaliação, tá bom? Aqui são tarefas da avaliação. Vamos ver. A avaliação é um componente do processo de ensino. Alguns dizem elemento, mas está aqui, é um componente do processo de ensino. O processo de ensino envolve, até antes disso, o processo de ensino envolve o planejamento, não é? Então, antes até mesmo, tem o plano de ensino. O plano de ensino ali vai apresentar para mim objetivos, o que eu vou trabalhar com os alunos, que atividades que eu vou realizar, que recursos eu vou aplicar, como eu vou avaliar esses alunos ao longo de um período, não é? A avaliação está ali, que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os objetivos propostos e daí orientar a tomada de decisões em relação às atividades didáticas seguintes. Então, a apreciação qualitativa, ela acontece justamente por quê? Porque a partir dela agora, nós precisamos definir o que eu vou fazer, tomada de decisões. Sigo em frente, recupero, mudo as atividades, retomo alguma coisa, beleza? Bom, indo adiante, as 3 funções da avaliação, ponto muito importante, né? Muito importante. Então, as 3 funções são função pedagógico-didática para o Libânio, tá? Pedagógico-didática, que é justamente, justamente relacionado ao cumprimento da função aí didática, diagnóstico e de controle. Então, nesse caso aqui pedagógico-didático, o papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Por que eu avalio? Porque eu preciso entender se o meu aluno está se aproximando dos objetivos ou não. Então, nessa função pedagógico-didática, eu estou avaliando, eu estou observando a assimilação do aluno. Será que o meu aluno está aprendendo realmente? Então, eu quero que o meu aluno assimile, eu quero que ele fixe os conteúdos, eu quero que ele aprenda realmente para ele se desenvolver. Então, nesse caso aqui da pedagógico-didática, eu estou preocupado com a assimilação do aluno. Porque se ele estiver aprendendo, se ele estiver assimilando, então quer dizer que ele está tendo um desenvolvimento aqui das suas capacidades cognitivas, ok? Isso é fundamental, a avaliação se preocupa com isso. Por que eu vou avaliar o meu aluno? Justamente para poder intervir cada vez mais de forma pontual e ajudar o meu aluno a aprender, ok? Então, o meu aluno, obviamente, quando eu avalio, ele pode apresentar os erros,
esses erros não devem ser punidos, né? O aluno não deve ser punido pelos erros. Deve haver uma intervenção pontual e de preferência no processo de ensino, não só lá no final. Então, exemplos: preparar os alunos para enfrentarem as exigências da sociedade, inserir os alunos no processo global de transformação social, ok? Etc. Por quê? Porque eu preciso alcançar os objetivos. Quais são os objetivos? Então eu tenho que preparar os alunos para enfrentarem as exigências da sociedade. A avaliação, ela também está relacionada, por exemplo, a isso aqui, ó. Quais são as atitudes que os meus alunos precisam desenvolver, quais eles estão desenvolvendo, tá? Então, quais são as habilidades, as capacidades? Eles estão aprendendo conteúdo? Eles estão conseguindo executar o que está sendo proposto? Eles estão desenvolvendo competências? Tudo isso entra aí. Agora aqui, diagnóstico. Permite identificar progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que por sua vez determina modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Já deu para perceber que você fala assim, Vinícius, mas isso não é a função pedagógico-didática? A função pedagógico-didática deve existir avaliação para eu poder ajudar o aluno a aprender, para ajudar o aluno a desenvolver capacidades. E no caso do diagnóstico, eu faço um diagnóstico para poder intervir. O que você já está percebendo? Que essas três funções, elas conversam, elas estão se interrelacionando, elas não ocorrem de forma isolada, tá? Então, aqui o diagnóstico é justamente identificar. Eu tenho que identificar progressos e dificuldades dos alunos para poder intervir. A avaliação diagnóstica ocorre no início, durante e no final do desenvolvimento das aulas ou unidades didáticas. Aqui, pessoal, você vai falar, nossa, mas Vinícius, tem nada a ver com o que normalmente eu estudo. O Libânio está dizendo o seguinte, existe sim a avaliação inicial, com a função diagnóstica, existe a função, por exemplo, o período, né, o durante o processo com a função formativa, e existe a avaliação ao final do processo com a avaliação somativa. A gente vai estudar isso, inclusive. Mas o Libânio entende o quê? Que o tempo todo eu estou olhando para o aluno com a preocupação de entender o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele está aprendendo, o que ele não está aprendendo, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Entenderam? Então, o tempo todo eu estou diagnosticando. No primeiro momento, na avaliação inicial diagnóstica, o que o meu aluno sabe e o que ele não sabe. Durante o processo, o que o meu aluno está aprendendo e o que ele não está aprendendo. Ao final, o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. O tempo todo nós estamos diagnosticando, ok? Então, guardem esse trecho aqui, ó, porque ele vai cair na sua prova e você vai saber que se trata do Libânio e que está correto. Então, o diagnóstico ocorre para o Libânio no início, tá? Quando a gente verifica as condições ali prévias dos alunos, ocorre durante, quando a gente está acompanhando o progresso do aluno, e ocorre ao final, né, no caso, quando eu analiso os resultados da aprendizagem do aluno. Anotem bem isso aí. E também tem uma função de controle. Refere-se aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico de situações didáticas. Gente, controle, às vezes você fala, nossa, controle, né? Que palavra forte, tem tudo a ver com o autoritarismo, do tradicionalismo, etc. Cuidado, por quê? Controle é o seguinte, você, professor, numa sala de aula, você sabe o que os seus alunos sabem ou não sabem? Você concorda comigo que se você simplesmente der a matéria, não avaliá-los durante o processo, não fizer uma avaliação no início e deixar para dar a prova só no final e o aluno fracassar, você sabe por que ele fracassou? Você entende, por exemplo, por que isso aconteceu? Muitos vão dizer, porque o aluno não estudou, mas não é por isso, né? Então faltou alguma coisa no processo, você não reconheceu as características, as deficiências do aluno, ou seja, você não teve controle do que estava acontecendo. Então o controle aqui é nesse sentido, é o professor que sabe o que está acontecendo com o seu aluno. Por isso que diz, refere-se aos meios e à frequência das verificações. Então, se eu estou ao longo do processo, né, aplicando ali tarefas, provas intermediárias, avaliações orais, conversando com os alunos, dando feedback, recebendo feedback, eu estou o tempo todo verificando o que está acontecendo. Eu tenho controle do processo. Esse controle é um controle sistemático. Por quê? Porque o professor, ele tá, o tempo todo ele observa como que os alunos estão aprendendo, né? Na verdade, os alunos estão assimilando, estão fixando, estão desenvolvendo habilidades cognitivas importantes,
né, quando ele, por exemplo, aprende a fazer operações matemáticas, resolver problemas utilizando determinadas operações, então eu percebi o quê? Que o aluno assimilou, que ele teve um desenvolvimento cognitivo, ele aplicou, né? Não, ele não conseguiu, os alunos não estão conseguindo, estão tendo dificuldade, o que eu posso fazer então para ajudá-los? Isso é ter controle, é um controle sistemático, ok? Massa, Vinícius. Então essas três funções atuam de forma interdependente, tá? Não estão isoladas, não estão isoladas. Bem, agora nós temos aqui as posições extremas em relação à avaliação escolar. Quais são as posições extremas de acordo com o Libânio? Primeiro, consideração apenas dos aspectos quantitativos. Então, consideração, quando eu avalio, simplesmente preocupado com acertos. Tá? Então, eu olho apenas para os acertos. A avaliação aqui é vista apenas como medida. Quanto o aluno acertou? Ok? Quanto o aluno acertou? Mas existe um outro extremo, que é a consideração apenas dos aspectos qualitativos. Então, a avaliação se perde na subjetividade de professores e alunos, além de ser uma atitude muito fantasiosa quanto aos objetivos da escola e a natureza das relações pedagógicas. Quer dizer, se eu não mensurar, gente, se eu não tiver uma prova, se eu não tiver tarefas em que eu possa perceber assim, bom, deixa eu ver, meu aluno foi bem ou foi mal, mas aí eu vou analisar as características desse aluno. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. A avaliação, ela precisa trabalhar tanto com aspectos quantitativos quanto com aspectos qualitativos. Se eu for só para o quantitativo, eu vou analisar o quê? Medidas, números, quantidade de acertos, sem saber o porquê o meu aluno erra ou acerta. O que aconteceu, né, quais são as características desse aluno que ele sabe, que ele não sabe, que fez com que ele acertasse ou errasse. Então, eu preciso ter esse equilíbrio entre aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Nós não podemos ir para os extremos de acordo com o Libânio, ok? Então, é preciso considerar o quê? Para o Libânio, essa relação mútua. O Libânio vai dizer, é preciso considerar essa relação mútua entre aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Quando o aluno, por exemplo, vai mal em termos quantitativos, o professor já vai refletir o que está acontecendo e ele tenta conhecer melhor o seu aluno, ok? Então eu vou realizar, por exemplo, uma prova. Sim, o que eu quero com a prova? Com a prova, eu quero, obviamente, poder analisar se o meu aluno está aprendendo ou não. Então, eu quero obter informação. Só que essa informação é sobre o rendimento do aluno. Então, eu quero obter informação sobre o rendimento do aluno. Então, com base no que o aluno me apresenta de resultado nessa prova, eu vou estudar o rendimento do aluno, as causas, etc. Okay? Bom, outro ponto importante são as características da avaliação. Então, características. Aqui, gente, é para você ler, tá? Para você ler, porque é muito chato eu ficar lendo isso aqui. Você precisa ler e precisa, obviamente, memorizar isso, revisar várias vezes, porque são pontos que caem nas provas. Então, as características são: reflete a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. Vejam aqui, ó, reflete essa unidade. Por quê? Porque nós traçamos objetivos, nós vamos trabalhar conteúdos e nós vamos trabalhar a partir de métodos. Então, o que a gente precisa analisar? Com a avaliação, eu me pergunto assim, o aluno alcançou os objetivos? Esses conteúdos aqui, o aluno assimilou esses conteúdos para alcançar os objetivos? Esse método que eu por exemplo, estou utilizando, ele realmente contribui para que o aluno aprenda os conteúdos, assimile e alcance os objetivos? Então, a avaliação, ela fecha o processo. Sem avaliação, isso aqui fica tudo no ar. Eu não consigo validar se o que eu estou fazendo, se os objetivos estão sendo alcançados, se os conteúdos são realmente adequados, se os alunos estão aprendendo ou não, se o método está sendo eficiente ou não, ok? Então, o primeiro ponto. Depois, possibilita a revisão do plano de ensino, que é consequência disso, não é? Então, será que eu estou fazendo certo? Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, porque uma vez que eu
inclusive, uma vez que eu avalio o aluno constantemente e dou feedback para ele já tem consciência do que ele sabe, do que ele não sabe, e ele começa a entender melhor o que ele precisa fazer para aprender, ele fala para o professor suas dificuldades, o professor consegue ajudar o aluno a entender o que ele pode fazer para aprender. Isso vai desenvolvendo a capacidade, inclusive, de autoaprendizagem. No caso, o aluno começa a entender melhor como que eu aprendo, como eu não aprendo, quais são as melhores situações. Então, isso tudo envolve um diálogo, como a Jussara Hoffmann, inclusive, propõe, não é? Então, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades por isso. É porque o tempo todo o aluno está sendo avaliado e o professor está focado aqui no desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos, está diagnosticando, está ajudando o aluno. Voltar-se para a atividade dos alunos. Tá? Então, a gente precisa, né, valorizar esse protagonismo dos alunos. Deve-se entender as capacidades que se expressam no processo da atividade do aluno em situações didáticas. Porque se eu olhar, por exemplo, para o conteúdo, muitos professores falam assim, eu vou dar uma prova fácil. Tá, mas é fácil para quem? É para você? É só para meia dúzia de alunos? É fácil para todos? Com base em que critérios que você define que essa prova é fácil ou não? Então, eu preciso sempre olhar para a atividade do aluno. E aquela ideia do controle, né? O que está acontecendo no processo que eu estou acompanhando o aluno e eu consigo entender o que é fácil e o que é difícil para ele e para os alunos também, com base nas suas individualidades. Então, outra característica é essa. A avaliação precisa voltar-se, né, para a atividade dos alunos. E aquela coisa, aquilo que eu dou em sala de aula em termos de conteúdos e de atividades, eu aplico na prova, eu aplico nas avaliações, etc. Não pode haver dissonância com relação a isso. Ela precisa ser objetiva. A avaliação deve ter caráter o quê? Objetivo, tá? Por quê? Porque a gente possa, de fato, aqui, comprovar conhecimentos que realmente estão sendo assimilados pelos alunos, e ser objetiva existe aqui uma relação com os objetivos e com os conteúdos trabalhados. Beleza? Então, é um complemento que eu falei. O professor precisa avaliar aquilo que ele realmente está ensinando e aquilo que tem a ver com os objetivos que precisam ser alcançados. Ajuda na autopercepção do professor, né? Porque daí o professor também vai perceber se aquilo que ele está fazendo está ajudando os alunos ou não. E reflete valores e expectativas do professor em relação aos alunos. Bem? Então, se o professor dá mostras de desatenção à criança pobre ou mal-sucedida, isso pode estar indicando uma discriminação social com essa criança. Então, o professor ele tem condições de refletir sobre isso também, sobre como está a relação dele com os seus alunos, ok? Maravilha, pessoal. Então, aqui nós vimos pontos importantes sobre o Libânio. Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre as funções, modalidades e propósitos da avaliação. Agora eu não vou falar de nenhum autor especificamente, eu vou falar de uma forma mais geral, daquelas três funções que você conhece bem da avaliação diagnóstica formativa e somativa, que eu falei muito até agora, mas agora a gente vai focar de uma forma bem específica, ok? Então, vou tomar meu cafezinho lá e já volto.